Cidade Alerta vai mostrar agora, com exclusividade, as imagens que ajudaram a polícia a identificar e prender o suspeito de matar Aline. Aline é uma gerente de banco, batalhadora, uma mulher guerreira, uma mulher que conseguiu um bom emprego e ela conseguiu realizar o sonho da casa própria. Ela deixou a casa impecável, era o sonho dela. Só que ela se mudou por uma rua que até então ela tinha como uma rua tranquila. Só que um vizinho se apaixonou por ela, um vizinho que ficou furioso por conta de um amor não correspondido. Um jovem, William, 21 anos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem. Esse caso chamou a nossa atenção. Hoje é quarta-feira, nós estamos neste caso desde segunda-feira. Esse caso parou a cidade de Registro, que fica aqui no interior de São Paulo. Pois bem, essa moça, pode encher a tela, por favor, com a foto e com os vídeos do local? Ó, essa é a Aline, gerente de banco. Tem mais fotos da Aline aí? Pode colocar para mim, Duri, por gentileza. Tem uma sequência de fotos dessa moça. Uma moça que gostava de trabalhar, gostava de se divertir também, tinha muitos amigos. Repare que ela estava em festas, em viagens. E uma moça independente, ela tem a vida dela. E outra, ela não é obrigada a ter alguém. Tem muita gente que está nesse momento da vida que não quer ter um namorado, ter uma namorada. Esse vizinho foi atrás dela. Esse vizinho chegou para ela e falou, a gente podia sair. Ela falou não. E ela sempre deixava ele de lado, não correspondia às entradas dele. A Aline estava tocando a vida dela. O William ficou nervoso porque ela não quis nada com ele. O que ele fez? De madrugada ele invadiu a casa dela e esperou ela acordar. A casa dela tem um portão lateral, tem uma varanda ali. O que ele fez? A hora que ela abriu a porta, que ela acordou, ele entrou. Ele entrou e falou que ele estava ali para ter um relacionamento com ela. Obviamente que ela não quis e aí ele asfixiou essa moça. Ele matou esta moça. Segundo a polícia, ele entra nesse terreno que fica atrás, pula o muro, invade a casa. Vamos colocar a imagem que a gente teve acesso aqui. A Camila Baroni me informou que, olha só, ele está rondando a casa. Ele está pensando o que ele vai fazer ali. E ele vai tomar uma decisão. Vou ou não vou? Vou ou não vou? E ele decide entrar. Ela está dormindo já, está descansando na casa. E a rua é realmente bem tranquila, só tem ele na rua na madrugada. E aí, quando a polícia conseguiu essa imagem, a polícia coloca ele no centro da investigação. Porque essa imagem, ela acontece horas antes dela ser encontrada morta. Olha ele saindo da casa dela, horas depois. O horário aí você não leva em consideração, tá? O que ele faz? Ele não precisa ir muito longe para fugir, ele entra na casa dele. A polícia, diante dessa imagem, perguntou para ele, o que você estava fazendo madrugada na rua? Ah, eu estava lá. Mas por que você entrou na casa da frente, no terreno do lado? Não, veja bem, o policial fez meia dúzia de perguntas, ele entrou em contradição. E o Cidade Alerta vai mostrar agora todas as imagens importantes deste caso para você. Reportagem na tela. O passo a passo do crime. Ele relatou que por volta das 5 da manhã foi até a residência dele, saiu novamente, caminhou até esse terreno baldio, teve acesso aos fundos da casa da vítima, subiu no monte de entulhos que estava lá, pulou o muro e já no quintal da vítima permaneceu aguardando a vítima acordar. A frieza de um assassino. E aí, William? Por que você fez isso? Por quê? Você confessou? Uma população em choque pela morte da vítima Aline. Não é o primeiro caso que acontece, é o segundo caso que acontece no mesmo local. A bancária de 31 anos foi violentamente abusada e morta dentro da própria casa. Isso acontecer dentro da casa da gente é um absurdo.
E a suspeita se confirma. No terceiro dia de investigação no caso Aline, a Polícia Civil de Registro, no interior de São Paulo, apresenta o assassino confesso. Uma pessoa agressiva, estava realmente determinada a praticar esse crime grave. Foi o vizinho William, de 21 anos, que morava bem em frente à casa de Aline. Ele a observava à distância e planejou o crime, segundo a investigação. Ele fala que via a vítima constantemente, admirava, tentava uma aproximação, olhava e sentia que nunca seria correspondido. A Polícia Civil inicialmente ouviu pessoas próximas à vítima e focou na movimentação da rua, flagrada por câmeras de segurança. Assim, alguns nomes começaram a ser investigados. William apareceu ao lado de outras pessoas e também sozinho em alguns momentos, se movimentando perto da casa da vítima. Todos foram ouvidos, mas só William entrava em contradição. Sabendo que William havia sido procurado por mais de uma vez pela investigação, estivemos na casa dele, onde o suspeito morava com a mãe e um irmão. Segundo a investigação, a Polícia Civil esteve aqui no local. Olá, tudo bem? O William está por aí? O William? A mãe conversa com nossa equipe. A idosa não entende muito bem por que a Polícia Civil está atrás do filho dela. Ele está no trabalho? A polícia passou aqui? Passou? A polícia veio aqui na casa da senhora? Falou com ele? A Polícia Civil chegou a vir até aqui procurando pelo seu filho. E aí ele não estava, é isso? Tá bom. Segundo vizinhos, testemunhas, a Polícia Civil esteve aqui por mais de uma vez na casa desse vizinho. Ele mora exatamente em frente à casa da vítima. A casa que agora a família até instalou uma câmera de segurança para monitorar toda e qualquer movimentação dentro da casa ou até mesmo aqui na rua. Ela diz que o filho estaria no trabalho, mas o William já estava sendo procurado pela morte de Aline. Nós tentamos localizar ele em data anterior, não conseguimos. Localizamos eles apenas na data de ontem, né? Foi ouvido pela primeira vez de manhã, mentiu. E então só ontem que a gente conseguiu. 3 dias após o crime conseguimos encontrar o William. Onde ele estava? Estava pelo bairro mesmo, conseguimos localizar ele no próprio bairro. Talvez retornando, não sabemos ainda os detalhes, ele não esclareceu onde estava nesse período. Segundo testemunhas, a Polícia Civil esteve aqui na rua onde tudo aconteceu por mais de uma vez atrás de câmeras de segurança, principalmente a desta casa, que é vizinha a um terreno baldio. São 2 câmeras aqui na calçada que mostram os principais ângulos para a investigação. Um deles é a frente da casa da Aline. O outro é esse terreno baldio que pode ter sido usado pelo suspeito para acessar um terreno ainda maior lá no fundo para invadir a casa da vítima. No matagal foi encontrado um rastro, possivelmente feito pelo suspeito. A prisão dele já estava sendo solicitada e as imagens confirmaram o que a gente já havia apurado, reforçaram as provas, foram muito importantes. Tudo se confirmou. Além das provas em imagens, houve a confissão do assassino. O William esperou as primeiras horas do dia para invadir a casa da vítima pelos fundos e ainda aguardou friamente por cerca de 1 hora para que ela acordasse. Quando a vítima abriu a janela-balcão do seu quarto, ele rapidamente adentrou, a surpreendeu, já a derrubou no solo e rapidamente a estrangulou e iniciou a prática da violência sexual. Depois de mais de 2 horas em posse da vítima, o William saiu sem camisa pelo mesmo terreno e voltou para a casa dele. Tudo indica que ele realmente queria manter a relação sexual com a vítima e matar a vítima. Tanto é que ele não subtraiu nada, né? Ele fala que viu o seu aparelho celular, ainda tentou desbloquear com a impressão da vítima, não conseguiu. Viu outro aparelho celular, notebook, mas não levou nenhum objeto de valor, também temendo ser surpreendido, como o dia já estava claro,
ser surpreendido na rua ali caminhando algum objeto poderia implicá-lo diretamente no crime. Então, fica evidente que não era objetivo patrimonial. Aline sofreu abusos e foi morta em cima da própria cama. Foi uma manicure quem sentiu a falta dela no último sábado, mesmo dia do crime, e avisou a família que a cliente, que não costumava faltar, não atendia as ligações. Os irmãos, então, foram até a casa e localizaram o corpo da vítima. Uma investigação que levou apenas 72 horas para a prisão do suspeito, que agiu sozinho e confessou tudo para o delegado. Mas se calou em frente à nossa câmera quando chegou algemado para entrar na carceragem. Aqui o preso é o William. E aí, William? Por que você fez isso? Por quê? Você confessou? Nós indiciamos ele por homicídio triplamente qualificado e por estupro. Abalada, a família da vítima deixou a região, mas acompanhou de longe a investigação. Nada traz uma pessoa de volta, mas fica aquele sentimento que a polícia cumpriu o seu papel e que ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. Então é um alento para a família. Aline, uma jovem solteira que chamava atenção pela educação e pela beleza. A gente sempre via ela passando por aqui, direto, uma pessoa tranquila, conversava, dava bom dia pra gente, bem sossegada mesmo, entendeu? E que infelizmente foi mais uma vítima de um ataque praticado por um abusador. Espero que seja feito a justiça, né? Porque é muito triste, né? Era o vizinho, você viu o faro da Grace? Ela já tinha perguntado dele sem saber que ele ia ser o alvo das investigações, mas os próprios vizinhos já desconfiavam porque ele tinha uma paixão platônica por ela e queria ter um relacionamento com ela e ela sempre declinava dos convites feitos por ele e ele a atacou, covarde, canalha, está preso neste momento.